Você já percebeu como, em certos momentos, a vida parece sussurrar uma chance bem no meio de um aparente fracasso? Um jovem relojoeiro, cansado de contas atrasadas e de portas fechadas, recebeu uma encomenda simples: consertar um relógio de bolso amassado. Nada glamouroso, nenhum cliente importante, nenhuma promessa de grande lucro. Ele olhou o metal escurecido, ouviu o tic-tac irregular e quase desistiu. Não vale o esforço, pensou. Mas então lembrou do que ouvirá de um velho mestre: não fuja do pequeno, é nele que a lei treina você para o grande. Com um sopro longo, escolheu acreditar que aquela peça miúda poderia ser o ensaio de um destino inteiro. Enquanto ajustava a mola, repetia silenciosamente: a presença divina em mim guia minhas mãos. Eu sirvo com excelência. Sou pago pela inteligência que expresso. Terminou o trabalho, abençoou a saída, devolveu o relógio com um sorriso. Dias depois, o dono voltou, grato, e apresentou o relojoeiro ao gerente de uma rede de joalherias. Daquela simples reparação nasceu a oficina que mudaria a vida do rapaz. O que transformou o destino não foi a sorte cega, mas a lei da crença em ação, uma ideia dominante gravada no subconsciente, uma imagem mental de sucesso unida a um sentimento sereno, gestos feitos com espírito de serviço e uma realidade que, obediente, se reorganizou. Joseph Murphy diria que o sucesso não começa na vitrine, começa no invisível da mente. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. O que a história do relojoeiro nos entrega é simples e profundo. Pensar é criar, e o subconsciente executa o roteiro que o consciente escolhe representar. Quando você decide que um ato pequeno carrega a dignidade do seu propósito, você eleva a vibração do gesto e o universo moral percebe. A vida responde à qualidade do espírito com que você atua. É por isso que tanto esforço sem direção falha, e pequenos passos com convicção florescem. O relojoeiro não pregou discurso sobre merecimento, ele alinhou pensamento, imagem e sentimento. Visualizou o relógio pulsando perfeito, sentiu o prazer do trabalho bem feito, alimentou a crença de que sua competência seria reconhecida, e então fez o que precisava ser feito com presença total. Ao terminar, não praguejou ao receber pouco, abençoou a circulação. Quando você abençoa, você diz ao subconsciente: existe abundância aqui. E onde a mente reconhece abundância, a vida encontra caminhos. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Deixe nos comentários a afirmação que você escolhe plantar hoje. Pode ser: eu sirvo com excelência e próspero. Eu tenho uma ideia dominante de sucesso pacífico. Eu abençoo a circulação do meu trabalho e do meu dinheiro. Escrever é gravar. Gravar é criar. Murphy ensinava que a mente consciente é o piloto que escolhe a rota, e o subconsciente é o motor que obedece sem discutir. Se o piloto alimenta imagens de derrota travestidas de prudência: eu não consigo, eu sou tarde demais, já tem gente melhor, não vale a pena dar o meu melhor se ninguém reconhece. O motor, leal, encaminha circunstâncias para confirmar o filme interno. Por outro lado, se o piloto exibe um quadro claro e sereno: eu sou competente, eu sirvo um propósito maior, eu estou crescendo a cada dia, meu trabalho encontra os canais certos. O motor reprograma postura, atenção e oportunidade para cumprir essa lei. O segredo para o sucesso, então, não é uma lista imensa de truques, mas a ousadia suave de decidir qual ideia governará o seu íntimo. A sua ideia dominante precisa ser curada. Talvez você se veja preso ao mito de que sucesso é ruído. Like, aplauso, holofote. O relojoeiro começou no silêncio, e foi ali que consolidou o que ninguém poderia roubar: a certeza de que a sua presença acrescentava valor real. O sucesso que dura não é espuma, é densidade. E densidade se constrói como a mola interna do relógio, peça por peça, clique por clique, até que todo o mecanismo dance. Esse dançar é o estado em que sua mente consciente, seu subconsciente e sua ação prática entram em coerência. Você escolhe a crença, grava a imagem, sente a verdade, executa com respeito e abençoa o resultado, seja ele um degrau ou a escada inteira. O que, na sua vida, hoje parece um relógio amassado? Um cliente pequeno, uma tarefa repetitiva, um projeto sem glamour? É aí que a lei vai testar sua fidelidade. Faça do pequeno um altar. Sopre na sua tarefa a frase que realinha destino: eu consagro este gesto. Eu faço como se o mundo inteiro me observasse, porque Deus, que habita em mim, me observa com amor. Isso muda o corpo. Ombros descem,
Respiração se aprofunda, olhos ganham brilho tranquilo. E você descobre um segredo. O sucesso não é a clava de quem espanca a vida até ela obedecer. É a dança de quem harmoniza o dentro com o fora. Comente: eu creio no poder divino. Se sente que esta verdade está despertando em você. Quero contar outra cena, agora de uma jovem professora de música, Ana. Ela dava aula numa sala apertada, com instrumentos antigos, alunos inquietos e pais apressados. Tudo prometia mediocridade. Um dia, esgotada, pensou em desistir. Lembrou, porém, de ter lido em Murphy que o subconsciente aceita a ideia dominante como verdade. Decidiu que sua ideia seria: eu revelo talentos com alegria. Minha sala é um campo de milagres do cotidiano. Chegou 15 minutos antes, respirou no silêncio, visualizou 3 crianças tocando com encanto e pais surpresos derramando lágrimas simples. No dia seguinte, repetiu. Em uma semana, mudou sua linguagem com os pequenos. Em vez de não, assim está errado, ela dizia: experimente esta nota como se fosse uma estrela que acende. O sorriso dos alunos mudou. Um pai filmou um trecho e compartilhou, elogiando a paciência e a criatividade da professora. 2 novas famílias chegaram. Uma parceria com a escola vizinha surgiu. Uma doação de instrumentos apareceu de uma tia que acompanhará o vídeo. Ana não fez networking agressivo. Ela acendeu a lâmpada do propósito e o círculo se ampliou. O sucesso, aqui, foi a paz rendendo frutos, e não o esforço nervoso. Talvez você diga: eu já tentei reprogramar a mente, mas as contas, os prazos, os nãos. Lembre, a semente tem um tempo no escuro. Quando não há broto visível, o trabalho é subterrâneo. Persistir sem ansiedade é uma arte que Murphy chamaria de fé aplicada. Fé não é torcer, é sentir como se já fosse. É vestir a roupa da vitória por dentro antes de receber o troféu por fora. Vista-se por dentro. Antes de enviar a proposta, ajuste a respiração, coloque a mão no coração e declare: eu envio valor verdadeiro. Quem me busca me encontra. Canais corretos se abrem sem esforço e sem drama. O resultado certo me alcança. Ao apertar enviar, abençoe. E quando a resposta vier, positiva ou não, mantenha o estado. Se sim, gratidão madura. Se não, gratidão pelo desvio. O não, em mente em paz, é redirecionamento. Em mente ansiosa, é sentença. A diferença está no hábito que você cultiva. Deixe nos comentários: qual relógio amassado você decide consagrar hoje com excelência? Sua palavra é uma semente poderosa. O subconsciente também aprende por histórias. Escolha uma história-mãe para narrar sobre si mesmo. Pode ser: eu sou a pessoa que transforma detalhes em obras-primas. Pode ser: eu sou a pessoa que honra promessas pequenas, e por isso, recebe promessas grandes. Pode ser: eu sou a pessoa que aparece pronta, mesmo quando ninguém está olhando. Repita essa história na sua cabeça quando o desânimo acenar. Em pouco tempo, seu corpo confirmará o enredo. Você chegará alguns minutos antes, revisará uma vez a mais, ouvirá melhor quem está à sua frente. E é nesse uma vez a mais que a vida costuma decidir destinos. O universo moral ama a excelência silenciosa. Para quem ainda acredita que sucesso depende de ter nascido em berço certo, recordo a outra metade da lei. Sim, contextos importam, mas a ideia dominante abre portas que contextos tentaram fechar. A mente que se reeduca muda a leitura dos fatos. Onde alguém vê azar, você treina a ver ajuste. Onde vê atraso, você treina a ver preparação. Onde vê concorrência esmagadora, você treina a ver diferenciação pela essência. Essa mudança não é retórica, é química. A ansiedade cai, a clareza sobe, o time melhora, a conversa flui. O sucesso deixa de ser um assalto e vira um encontro progressivo. Agora, uma prática diária em 3 tempos, inspirada em Murphy, para você iniciar hoje. Manhã, antes de olhar o celular, sente-se, alinhe a coluna, toque o coração e diga com voz mansa: a presença de Deus em mim governa meu dia. Eu sou canal de excelência, alegria e prosperidade. Tudo o que faço hoje carrega valor real. Veja por 10 segundos uma única cena de sucesso concreto, humilde e verdadeiro, acontecendo hoje. Tarde, antes de uma ação importante, faça 1 minuto de coerência respiratória, alongando a exalação, e repita: eu estou seguro. Eu sei o que faço. Eu entrego beleza. Noite, pratique a revisão criativa. Reescreva mentalmente qualquer cena de tropeço,
Veja-se respondendo com calma onde se exaltou, falando com clareza onde hesitou, ouvindo com presença onde atropelou. O subconsciente não diferencia lembrança de imaginação sentida, ele apenas aceita impressões. Dê a ele impressões de maestria. Qual pensamento você mais repete ao longo do dia, e o que ele está criando na sua vida? Escreva nos comentários. Você pode estar a um parágrafo de distância do padrão que muda sua história. Há ainda um ponto-chave: o sucesso é ético. Ele exige justiça nas relações, clareza nos contratos, respeito aos prazos, verdade na propaganda, cuidado com quem caminha ao seu lado. O subconsciente sabe quando você tenta vencer trapaceando. A culpa vira areia nos eixos. A mente limpa gira livre, a suja arranha o próprio destino. Prospere com a alma lavada. Se errou, repare. Se prometeu, entregue. Se não pode, comunique. Se cresceu, reconheça a rede que o sustentou. A gratidão específica, pelo cliente que acreditou primeiro, pelo parceiro que abriu uma porta, pelo mentor que ofereceu uma palavra, é a planilha espiritual da abundância. Quanto mais você reconhece, mais vê para reconhecer. Antes de encerrar esta primeira parte, volte ao relojoeiro. Ele segurou o pequeno, ofereceu o melhor, visualizou o correto, sentiu a vitória por dentro e abençoou a circulação. A história nos ensina que o segredo do sucesso é menos sobre grandes atos e mais sobre grandes atitudes em atos pequenos. Quando sua atitude se alinha à verdade, a ideia de que você é a expressão do infinito e que sua obra merece brilhar porque serve ao bem, o mundo, cedo ou tarde, espelha essa luz. Você não precisa gritar, precisa acender. Se a primeira história revelou como a excelência aplicada ao pequeno convoca portas maiores, esta parte vai conduzir você ao interior da oficina onde o sucesso é fabricado, a mente. Joseph Murphy ensinava que a mente consciente é o escultor que escolhe a forma e o subconsciente é o mármore vivo que, pacientemente, toma a forma escolhida. O mundo, então, apenas espelha a obra. O segredo incômodo é que, muitas vezes, estamos esculpindo ruído e cobrando do mármore uma catedral. Pensamos com pressa, sentimos com medo, agimos com ansiedade e pedimos ao universo resultados limpos. Não funciona. O sucesso limpo nasce da harmonia entre ideia, emoção e gesto. Quando a ideia é clara, a emoção é mansa e o gesto é íntegro. O subconsciente recebe uma partitura sem rasuras e a vida toca música com precisão misteriosa. Você pode chamar isso de milagre. Murphy chamava de lei. Houve um dia em que uma costureira, dona de uma máquina antiga herdada da mãe, pensou em vender tudo e buscar algo mais estável. O bairro estava diferente. Clientes migraram para as grandes lojas. A concorrência com peças baratas parecia injusta. Ela fez uma pausa, abriu o poder do subconsciente numa página marcada e leu: a imagem dominante, sentida como verdadeira, torna-se experiência. Fechou o livro e decidiu que sua imagem dominante seria: eu transformo tecido em afeto. Minhas peças carregam pertencimento. Minha mesa de corte é altar. No dia seguinte, reorganizou o ateliê, colocou uma flor sobre a máquina, limpou o pó, acendeu uma vela pequena e, antes do primeiro ponto, orou em silêncio: presença divina, trabalha comigo. Começou a fotografar detalhes, a contar a história de cada tecido, a escrever bilhetes gentis a quem encomendava, a ajustar prazos com honestidade. Uma cliente, ao receber um vestido com forro reforçado porque imaginei que você dançaria muito, chorou. Publicou a história e 4 novas encomendas entraram. Em 6 meses, a costureira se especializou em peças de memória. Vestidos de noiva transformados em vestidos de batizado, camisas de paz virando almofadas de tributo. O mercado instável continuava o mesmo. O que mudou foi a ideia dominante, com ela, a partitura que o subconsciente passou a tocar. A vida, coerente, apenas dançou junto. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Comente: eu creio no poder divino se reconhece que uma única ideia, sentida com verdade, pode reescrever a sua história de sucesso. O erro comum é pensar que a mente é apenas um motivador e que o mundo real se dobra apenas a planilhas e contatos. As planilhas e os contatos são instrumentos preciosos, mas tocam desafinados quando o maestro interno está em pânico. O subconsciente, que coordena ciclos biológicos, percepção seletiva, foco atencional e estados de humor, precisa de serenidade para abrir portas. Sofisticando o raciocínio de Murphy com o que a psicologia atual observa. Quando você sustenta uma imagem pacífica e uma crença coerente, seu sistema nervoso desce para um estado de segurança. Nesse estado, você ouve melhor,
nota nuances, negocia sem se humilhar, percebe janelas que o modo luta ou fuga não enxerga. O sucesso, então, deixa de ser um sprint e vira um caminhar contínuo. A coerência entre cabeça e coração é um ativo invisível. Há uma pergunta que gosto de colocar no centro da sua mesa. Qual é a história que eu conto a mim mesmo sobre o meu sucesso? Muitos repetem, sem perceber, enredos de sabotagem. Eu sempre paro na beira. Quando começa a dar certo, algo me puxa. Para mim é mais difícil. Eu não nasci para isso. Sou bom, mas não sou visto. Essas frases, se não forem contestadas, viram profecias. A oração científica age aqui como contra-roteiro. Você escolhe, com doçura firme, narrativas de poder limpo. Eu começo e termino. Eu sustento o que construo. A vida conspira a meu favor quando sirvo com excelência. Eu sou visto pelos canais corretos. A minha hora é agora, e eu honro este agora. Não é repetir como papagaio. É repetir até a respiração descer, até o corpo acreditar, até a emoção dizer é verdade. O subconsciente aceita quando o corpo assina embaixo. Por isso, uma dica sutil: declare as afirmações alongando a exalação. O corpo aprende segurança, a mente baixa guarda e a frase entra inteira. Deixe nos comentários qual crença sobre sucesso você decide substituir a partir de hoje. A sua palavra é uma semente poderosa. Quero entregar um roteiro prático de reprogramação de 10 dias, nascido do espírito de Marf e testado em gente comum que acendeu resultados extraordinários sem alarde. Dia 1. Escolha sua ideia dominante de sucesso e escreva-a à mão em uma frase objetiva e bela. Eu próspero servindo com excelência e alegria. Leia ao acordar e ao deitar, sentindo. Dia 2. Crie uma imagem única que simbolize seu sucesso concreto e atual, nada grandioso demais. Uma assinatura num contrato justo, um cliente agradecendo emocionalmente, um produto sendo usado com carinho, um e-mail com um sim. Veja essa cena por 60 segundos. Dia 3. Escolha um pequeno ato que você fará como se o mundo inteiro assistisse. Responder mensagens com respeito, organizar arquivos, reformular sua bio, limpar sua mesa, afinar sua proposta. Faça bonito. Dia 4. Pratique a bênção da circulação. Abençoe entradas e saídas, erguendo o queixo e amolecendo o rosto. Dia 5. Exercite a resposta lenta. Antes de aceitar ou recusar algo importante, respire 3 vezes e consulte sua ideia dominante. Responda alinhado a ela. Dia 6. Escreva uma carta de gratidão específica a alguém cuja confiança foi ponte para você. Dia 7. Peça feedback honesto a um cliente parceiro e receba-o sem se defender, ajustando o que fizer sentido. Dia 8. Doe algo de valor real sem alarde, tempo, conhecimento, recurso, em nome do seu propósito. Dia 9. Pratique a revisão criativa de uma cena recente em que você não foi a sua melhor versão. Dia 10. Celebre uma pequena vitória com um gesto simbólico, uma refeição em paz, uma caminhada, uma vela acesa. Esse decálogo não é superstição. É currículo emocional para seu subconsciente entender que você está sério no pacto com a sua própria grandeza. No meio do caminho, você encontrará os nãos. O não é um dos professores mais elegantes da vida quando a mente está educada. Ele depura, redireciona, amadurece. Marf diria, bênção disfarçada. O relojoeiro aceitou o não de trabalhos grandes e tratou com honra o sim disponível. A costureira abençoou o não do mercado massificado e mergulhou no sim da personalização afetiva. O segredo não é evitar nãos. É aprender a ler o não como mapa que recoloca você na sua rota de valor. Quando você abençoa o não, o coração não endurece, e um coração macio sempre encontra quem confie nele. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Existe também o equívoco do sucesso como identidade. Você não é seu resultado, você tem resultados. Isso liberta. Quem confunde identidade com performance vira refém da oscilação. Um mês bom, e a alma se infla. Um mês difícil, e a alma desaba. Quem entende que sucesso é fluxo, causa e efeito em relacionamento, sustenta a alegria nos vales e a humildade nos picos. Au subconscient amaritmo. Dê a ele o compasso da constância, horários respeitosos, sono digno, metas simples e alcançáveis, pausas curtas e frequentes, reuniões pontuais, promessas entregues. A constância cria confiança. Confiança atrai oportunidades. Oportunidades sustentam crescimento. Crescimento retroalimenta constância.
Eis a espiral. Para afiar a sua bússola, pratique a pergunta de ouro antes de decisões e desafios. O que a minha ideia dominante faria agora? Se sua ideia dominante é o próspero servindo com excelência e alegria, então, diante de um cliente difícil, ela escolheria ouvir com presença, delimitar o que é justo, propor um caminho claro e não reagir com reatividade. Diante de um atraso, ela comunicaria com verdade, pediria desculpas com dignidade, repararia o que é reparável. Diante de uma oferta tentadora, mas desalinhada, ela diria ainda não com paz. A grandeza não está no gesto espetacular, mas na integridade repetida. Você já percebeu como o clima que você cria ao seu redor decide a altura das suas pontes? O clima nasce das palavras. Murphy insistia: vigie a linguagem. Palavras são sementes vivas. Troque o jargão ácido por linguagem de criação. Em vez de estou me virando, experimente estou resolvendo com paz. No lugar de isso sempre dá errado, diga estou ajustando o processo. Substitua ninguém valoriza por estou me tornando visível para quem valoriza. Au subconscient ouve se organisa. E quem ouve você também. No campo do sucesso, limites são sagrados. Sucesso sem limites vira exaustão com aplausos. Por fora, brilho. Por dentro, ruína. Aprenda a encerrar o expediente com um rito de fecho bonito. Agradeça o dia, anote a primeira tarefa de amanhã, desligue as telas como quem fecha a porta de uma loja e vá viver. O descanso inteligente é parte do processo criativo. Uma mente glutona por tarefas perde finura. Uma mente que repousa encontra soluções simples que a urgência não enxerga. É por isso que tantos os de banho tomado encontram respostas na espuma. A providência ama banhos tranquilos. Quero contar uma última história desta parte, porque histórias são cabos de luz. Um técnico de manutenção predial, discreto, invisível para a maioria, escreveu na primeira página do seu caderno, após ouvir um áudio antigo de Murphy: eu sou excelência silenciosa. Passou a deixar cada sala melhor do que encontrou, a etiquetar fios com capricho, a enviar relatórios com fotos claras, a sugerir pequenas melhorias de baixo custo que evitariam grandes panes. Um dia, um dos diretores precisou de um relatório para uma auditoria e encontrou os arquivos do técnico, organizados como quem cuida de um jardim. Chamou-o para agradecer, ouviu-o por 15 minutos e o convidou para coordenar um time. O salário aumentou, a autoestima ergueu o peito e, sobretudo, o homem descobriu que sucesso era ser promoção de paz por onde passava. A ideia dominante excelência silenciosa virou cargo, mas, mesmo que não virasse, já havia virado caráter. E caráter é o tipo de sucesso que nenhum mercado dispensa. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Se sente o chamado, comente eu creio no poder divino e anote, com sobriedade, qual microação de excelência você vai praticar ainda hoje. Antes de cruzarmos a próxima porta, grave um exercício simples que resume toda a tecnologia espiritual do sucesso pela ótica de Murphy. Sente-se por 2 minutos, mãos no coração, olhos semicerrados. Diga: a presença de Deus em mim é a minha inteligência criadora. Eu escolho uma ideia dominante de sucesso sereno. Eu a vejo. Eu a sinto. Eu ajo. Veja a cena escolhida. Sinta o corpo aquietar. Escolha o próximo gesto pequeno que expressa sua ideia agora. Aja. Ao agir, abençoe. Ao terminar, agradeça. Ao deitar, revise com bondade. Repita. O invisível se tornará visível. É lei. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Existe um instante quase imperceptível em que o destino muda de trilho. É quando você decide tratar a vida como aliada e não como juíza. Joseph Murphy chamaria esse instante de aceitação íntima da ideia dominante. Até ontem, você podia carregar a crença de que o sucesso é um pódio para poucos. Daqui para frente, você pode escolher crer que sucesso é consequência de uma mente pacificada, de um coração orientado pelo propósito e de gestos cotidianos que honram esse propósito. A diferença parece sutil, mas produz mundos. Imagine um piloto ajustando um grau no leme. No primeiro quilômetro, nada muda. Centenas de quilômetros depois, você pousa em outro continente. Assim o subconsciente opera. Um grau de crença, repetido com sentimento, desloca todo o mapa das oportunidades. A pergunta, então, não é qual milagre eu preciso, e sim qual grau eu ajusto hoje. Quando o ângulo interno muda, o mundo começa a conspirar a favor,
porque você passou a conspirar com ele. Pense em Elias, vendedor de livros que, por anos, acreditou que ninguém mais lê. Repetir esse refrão o tornou cego para leitores potenciais, preguiçoso para criar contextos e agressivo ao abordar pessoas apressadas. Um dia, escutou, quase por acaso, a frase de Murphy: seu mundo é a sua crença projetada. Sentiu vergonha, respirou fundo e escolheu uma nova oração científica: eu conecto histórias a corações. Meu trabalho é ponte. Parou de empurrar títulos e começou a perguntar: qual foi o último livro que te marcou? A cada resposta, oferecia algo que dialogasse com aquela emoção. Passou a organizar 5 minutos de leitura no hall do prédio, onde lia um parágrafo por dia para quem estivesse por perto. Escreveu bilhetes curtos dentro de alguns exemplares, para quando você precisar de coragem. Em poucos meses, foi convidado para montar um clube de leitura numa escola, depois numa empresa, depois numa clínica. O faturamento cresceu, mas o que mudou não foi o mercado. Foi a ideia dominante de Elias, que o conduziu a servir com inteligência e afeto. O sucesso elegeu casa. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Escreva nos comentários a frase que irá governar seu íntimo nos próximos 7 dias. Pode ser: eu conecto valor a pessoas certas, eu sirvo com alegria e próspero, eu escolho a paz como meu estado produtivo. Palavras plantadas com afeto criam um clima em que suas sementes viram colheita. Sucesso, para Murphy, não é evento, é estado. E estado se treina. Você pode treinar sucesso do mesmo modo que um músico treina escalas, repetindo movimentos simples até que se tornem naturais. Treine começar antes que o medo dê ordens. Treine concluir o que começa, mesmo se ninguém estiver aplaudindo. Treine falar com precisão e ouvir com paciência. Treine corrigir sem humilhar e elogiar sem bajular. Treine dizer não com respeito e sim com compromisso. Cada repetição grava no subconsciente uma assinatura de caráter. Quando a assinatura está gravada, oportunidades que exigem essa assinatura começam a reconhecê-lo. Quem precisaria de um profissional que conclui prazos? Você. Quem procuraria alguém que traz paz a reuniões tensas? Você. Quem chamaria um parceiro que honra promessas pequenas? Você. O mundo responde ao caráter como um cofre que abre com a combinação certa. Há uma sombra que costuma acompanhar a trilha do sucesso: a comparação. Ela entra devagar, com roupas de inspiração, e quando você percebe, já está roubando a alegria do caminho. A comparação é uma oração às avessas: a vida foi generosa com ele, não comigo. O subconsciente, obediente, passa a destacar provas de que você foi esquecido. Para quebrar esse feitiço, pratique a bênção alheia. Quando vir alguém alcançar o que você deseja, abençoe sinceramente: obrigado, Deus, por me mostrar o que é possível. Eu abençoo essa conquista e me abro para as minhas versões dela, no meu tempo e do meu jeito. Essa fala simples dissolve a inveja e ensina ao subconsciente uma matemática nova: o bem do outro não diminui o meu, multiplica a evidência de que o bem é real. Um coração que se alegra com o bem alheio está maduro para acolher o próprio bem. Deixe nos comentários um eu abençoo o sucesso dos outros se essa chave iluminou você. Escrever isso com verdade já é construir estrada. Quero propor um mergulho na técnica que une mística e método, a revisão criativa voltada ao sucesso. À noite, antes de dormir, percorra o seu dia e encontre 3 cenas que, de algum modo, ficaram aquém do seu padrão: uma resposta apressada, um e-mail confuso, um atendimento frio. Refaça-as na imaginação como teriam sido se sua ideia dominante estivesse no comando. Veja-se respirando antes de responder, escrevendo com gentileza firme, acolhendo a pessoa em vez de apenas passar o protocolo. Sinta a satisfação física do gesto bem feito. O subconsciente, que aprende por imagens sentidas, arquiva essas versões como referência e, nos próximos encontros, empurra você discretamente para esse lugar. É como se uma trilha fosse aberta no mato de sua mente, e da próxima vez seus pés a encontrassem sem esforço. Essa técnica, praticada por semanas, produz mudanças que parecem sorte, respostas melhores, feedbacks mais calorosos, convites inesperados. Não é sorte, é coerência aprendendo a caminhar. Talvez você esteja cansado de esperar e pense: eu preciso de um salto, não de passos. Lembre-se de Tchak Bentov, que falava do pêndulo que acumula energia até, subitamente, atravessar a linha e balançar mais alto.
O acúmulo silencioso de passos coerentes cria o momento do salto. Ninguém vê o treino do violinista, só o concerto. Ninguém vê as correções noturnas do redator, só a peça final. Ninguém vê as tentativas falhas do empreendedor, só a abertura da loja. Mas o subconsciente vê. Ele soma pacientemente cada repetição, e quando a massa crítica de convicção e prática se encontra, o nível sobe. É por isso que você de repente começa a ser lembrado, de repente é convidado, de repente recebe um sim grande. O de repente é o tempo da colheita para um plantio antigo. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Comente, eu creio no poder divino se você escolhe continuar plantando quando ninguém está vendo. Outra história. Uma médica recém-formada, Camila, começou a trabalhar em um postinho de saúde distante de qualquer glamour profissional. Banheiro com vazamento, sistema lento, filas impacientes. Ela chorou na primeira semana e pensou em entregar o crachá. Lembrou-se, porém, de um trecho de Murphy: coloque Deus no centro do seu trabalho e a excelência se torna sua oração. No dia seguinte, ela chegou meia hora antes, organizou de modo simples o consultório, pôs um copo de água e uma plantinha, respirou 3 vezes longas e declarou: minha presença é cura. Eu trago dignidade ao que toco. Eu vejo Deus em cada pessoa que senta à minha frente. Passou a olhar nos olhos, chamar cada paciente pelo nome, explicar com paciência, escrever num papel as 3 instruções mais importantes e desenhar um pequeno quadrado para a pessoa colar na geladeira. Em 2 meses, uma senhora comentou com a diretora que a doutora que houve mudou sua vida. Meses adiante, um programa piloto de humanização foi desenhado tendo Camila como referência. Convidaram-na para falar a estudantes. Uma ONG a procurou. Uma vaga em hospital de referência foi aberta. Nada místico aconteceu senão essencial. A ideia de eu trago dignidade passou a organizar os gestos e atrair espaços que pediam exatamente essa nota. Sucesso é uma música que você toca por dentro, e o mundo, sensível, dança. Deixe nos comentários qual gesto de dignidade você pode levar hoje no seu trabalho. Sua palavra é uma semente, e compromisso manso é uma ponte. Falemos de obstáculos que se repetem como fantasmas: procrastinação, autocrítica implacável, medo de errar. Eles são como porteiros da mente antiga, desconfiados do novo. Não lute com eles como inimigos. Convide-os para chá e explique, com doçura firme, que agora há uma nova administração no prédio. Diga mentalmente: querido medo, você tentou me proteger, eu agradeço. Mas hoje eu escolho a fé aplicada. Eu avanço com passos pequenos e constantes. Diga: querida autocrítica, eu escuto o que é útil, mas recuso a crueldade. Eu aprendo e sigo em frente. Diga: querida procrastinação, eu te substituo por uma agenda amorosa e clara. Eu começo em 5 minutos. Ao falar assim, alongando a exalação, você tira a eletricidade desses guardiões e os transforma em vigias úteis, que alertam sem paralisar. O subconsciente aprende que o erro não é sentença, é material de revisão. E quem vê erro como material trabalha leve e produz bonito. Há um ponto espiritual sem o qual o sucesso fica oco: o serviço. Não serviço como submissão tensa, mas como expressão de domingo. Quando você vive para ser visto, a alma fica faminta de aprovação e o trabalho perde densidade. Quando você vive para servir com alegria, a aprovação vira bônus, não combustível. Pergunte a si mesmo, pela manhã: quem precisa do que eu sei hoje? Como posso ser resposta onde há uma dor específica? Você notará que o dia devolve sinais. Uma mensagem de alguém em crise, um pedido que você poderia ignorar mas não ignora, uma chance de tornar algo mais belo. Cada vez que você diz sim ao serviço alinhado ao seu propósito, você envia ao universo um recado claro: posso receber responsabilidades maiores. E o universo tem o hábito de honrar quem honra o que tem. Deixe nos comentários qual dor específica você escolhe aliviar hoje com o que sabe fazer. Escrever isso é aceitar o chamado. No caminho, trate com carinho as palavras que usa sobre seu próprio futuro. Se a sua boca vive ensaiando catástrofes, seu corpo vive em alerta e seu subconsciente organiza cenários de defesa. Troque o repertório. Em vez de isso vai dar problema, diga eu vou resolver com paz. No lugar de com a minha sorte, vai atrasar, diga eu organizo meu tempo e confio no ritmo da vida. Ao invés de ninguém me chama, diga sou visto pelos canais corretos. Esse não é um jogo de tinta sobre rachadura. É um processo de cura que começa pela linguagem e alcança postura, respiração e gesto.
A palavra é o molde. O subconsciente enche o molde com matéria de realidade. Agora, um exercício de foco que funciona como martelo de ouro para abrir portas internas. Escolha um símbolo de sucesso pacífico. Pode ser uma caneta com que você assinará contratos justos, um objeto do seu trabalho, uma foto de alguém que você serviu bem, um cartão com a sua ideia dominante escrita à mão. Sente-se por 3 minutos, segure o símbolo e repita, em voz baixa, eu sou canal de excelência. U prospero servando. Minha presença abre portas certas. Veja por dentro uma cena simples que prova isso. Sinta a respiração se acalmar. Ao terminar, leve o símbolo no bolso ou deixe-o visível na mesa. Ele se tornará um lembrete silencioso para quando o velho roteiro tentar voltar. Símbolos falam a língua do subconsciente. Use-os como amigos. Talvez você ainda carregue ressentimentos. Alguém tomou seu lugar, desmereceu seu esforço, zombou do seu começo. O perdão, aqui, não é delicadeza poética. É estratégia espiritual para destravar o fluxo. Repetir a cena com raiva mantém sua energia presa ao passado. Liberar a cena, abençoando, devolve a energia ao seu propósito. Em momentos de quietude, declare, eu abençoo com amor e o libero para Deus. Eu me libero de você. Só o bem é real em mim agora. Repita até a respiração descer. Perdoar não apaga a memória, desarma o veneno. E um coração sem veneno cria melhor, negocia melhor, enxerga melhor. Sucesso é também perícia em higienizar o coração. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Escreva nos comentários. A frase que você semeia governa a direção dos seus passos quando as emoções quiserem mandar. Para encerrar esta parte, volte à imagem do relojoeiro e da costureira e perceba o padrão. Eles não pediram um palco, acenderam uma luz. Não esperaram alguém importante para então caprichar. Decidiram caprichar e, por isso, pessoas importantes apareceram. Importantes não pelos nomes, mas pela sincronia. É essa a pedagogia do sucesso na visão de Murphy. Você cria o clima interno e a vida, que é incrivelmente precisa, faz brotar cenas à altura desse clima. Você não precisa empurrar portas. Precisa se tornar porta. E portas, uma vez abertas por dentro, não se fecham com opiniões alheias. Chega um ponto da jornada em que a pergunta muda. Em vez de quando o sucesso vai chegar, a alma sussurra quem eu preciso ser para que o sucesso não tenha outra escolha senão me encontrar. Joseph Murphy responderia com a serenidade de sempre. Seja alguém cuja ideia dominante é a fidelidade ao bem, cuja imaginação trabalha a favor e cujo coração repete, com tranquilidade, que a fonte é inesgotável. Quando isso se torna o seu clima interior, o sucesso que vale a pena deixa de ser um evento acidental e vira consequência natural. É o momento em que você troca o esforço ansioso por um ritmo de excelência mansa, e a vida, sensível a esse compasso, abre as portas que estavam esperando a sua assinatura. Imagine por um instante que o seu dia é um campo. Logo cedo, você sai e lança sementes com um gesto, com a palavra, com o pensamento. Se lança suspeita, colhe resistência. Se lança pressa, colhe tropeços. Se lança presença, colhe cooperação. Se lança generosidade, colhe pontes. O segredo, para Murphy, é consciente. Plante deliberadamente as sementes certas nos canteiros invisíveis do subconsciente. A primeira semente é a fé aplicada. Fé, aqui, não é torcer pelo melhor. É vestir a certeza íntima de que o que você decreta com verdade e repete com emoção se organiza no mundo por canais inesperados. A segunda semente é a imagem pacífica da sua vitória real. Não a vitória grandiosa que seu ego desenha, mas a vitória concreta que o seu propósito pede. Veja-se entregando algo com dignidade, assinando um acordo justo, recebendo um reconhecimento limpo, encontrando o cliente que vem pelo canal correto. A terceira semente é a ação sincera. Faça hoje, com beleza, o gesto possível, e abençoe a circulação. As três juntas, fé, imagem, ação, são a fórmula que o velho relojoeiro descobriu na prática, a costureira confirmou na delicadeza do tecido e o vendedor de livros selou ao trocar produtos por pontes. Talvez você ainda se pergunte onde entra o chamado fator sorte. Joseph Murphy, com sua didática simples, dissolveria o mito. A sorte é a conversa entre preparação e oportunidade. Quem treina o músculo da presença, da bondade, da clareza e da persistência, inevitavelmente reconhece, na neblina, a silhueta da porta certa. E quando reconhece, não hesita.
Se havia um segredo que os mestres antigos guardavam nos olhos, era este: mais do que procurar portas, torne-se alguém que tem o dom de vê-las. O subconsciente treinado é um farol aceso. Ao brilho dele, possibilidades encostam. Quero que você se veja agora entrando amanhã em um ambiente comum da sua vida: o escritório, a sala de aula, a loja, a obra, a cozinha, o consultório, o estúdio. Antes de cruzar a porta, coloque a mão no coração e declare, com voz que educa o corpo e adoça a mente: a presença de Deus em mim governa este dia. Eu visto a minha ideia dominante de sucesso sereno. Eu sirvo com excelência. Eu próspero enquanto faço bem. Sinta a exalação ficar um pouco mais longa. Entre sem pressa, com os olhos de quem procura o primeiro lugar onde pode acrescentar valor. Talvez seja uma palavra de ânimo, uma verificação cuidadosa, uma explicação paciente, um ajuste invisível que impedirá um problema. No fim da manhã, antes de se lançar de volta à enxurrada, respire de novo e repita por dentro: eu estou seguro. Eu sei o que faço. Eu entrego beleza. À noite, sente-se por 2 minutos e faça revisão criativa. Repinte com bondade as cenas em que você é aquém do seu padrão. Veja-se respondendo com calma, pedindo perdão com dignidade, concluindo que ficou aberto. O subconsciente arquiva essas versões aprimoradas e amanhã convida você a repeti-las com naturalidade. Esse ciclo é a oficina onde o seu sucesso ganha forma. O que muita gente chama de alto desempenho não passa, às vezes, de ansiedade disfarçada de produtividade. O sucesso limpo, que não corrói por dentro, nasce do ajuste sutil entre velocidade e verdade. Há tarefas que pedem agilidade, mas nenhuma pede atropelo. Há metas que pedem disciplina, mas nenhuma pede autopunição. Há contratos que pedem rigor, mas nenhum pede dureza no trato. Se a sua identidade estiver agarrada ao brilho do resultado, cada oscilação vai parecer fim do mundo. Se a sua identidade estiver alicerçada na presença que habita em você, o resultado vira termômetro, não termidor. Você aprende, recalibra, segue. E é aí que o sucesso cria raízes, quando seu valor não oscila na mesma frequência dos números. Talvez doa lembrar de portas que se fecharam, de pessoas que não enxergaram você, de promessas que não se cumpriram. Use a dor como matéria-prima de oração científica. Em momentos de quietude, diga: eu abençoo o que não foi, porque me redirecionou. Liberto quem não pôde me ver. Liberto-me da necessidade de provar. Minha estrada é outra, mais alta, mais justa, mais minha. Repita até que o corpo acredite. O perdão, aqui, não é um adorno moral, é uma tecnologia espiritual para desatar a corda que amarra suas mãos ao passado. Mãos soltas trabalham melhor. Coração leve cria melhor. Mente pacificada negocia melhor. Esse triângulo é o imã dos bons encontros. Há um sinal claro de que você está entrando no clima do sucesso verdadeiro. Você começa a se alegrar com o bem dos outros sem diminuir o seu. A bênção alheia deixa de ser esforço e vira reflexo. De repente, você percebe que a sala é grande o suficiente para todos brilharem com a própria nota. E quando a inveja se dissolve, o espaço interno que ela ocupava é colonizado por novas ideias. Ideias gostam de casa limpa. É por isso que a gratidão específica é tão poderosa. Ao agradecer pelo cliente que confiou primeiro, pelo mentor que abriu uma porta, pelo parceiro que carregou uma caixa quando ninguém viu, você ensina ao subconsciente que o mundo é rede, não arena. E a rede devolve o cuidado. Se o sucesso é consequência, como manter a chama acesa quando as circunstâncias esfriam? Com ritos simples e fiéis. Trate seu ofício como templo e sua mesa como altar. Antes de começar, acenda sua intenção. Durante, mantenha a respiração como metrônomo de paz. Depois, encerre com gesto de honra. Organize o espaço para quem virá depois, mesmo que seja você amanhã. Esses ritos falam a língua do subconsciente. Ele se acalma, e um subconsciente em paz é um ministro eficiente do seu destino. Não esqueça do corpo, que é a primeira página do seu livro. Sono que respeita seu relógio biológico, água que percorre seu sistema, alimento que não inflama, movimento que desbloqueia, sol que visita sua pele, silêncio que refresca o pensamento. Tudo isso é também oração científica. Em dias de cansaço, o mundo parece hostil. Em dias de cuidado, o mesmo mundo parece cooperar. A realidade não mudou, mas a lente sim. O segredo do sucesso inclui a higiene da sua lente. Quero lhe propor agora um compromisso de 7 amanheceres que sela tudo o que construímos. Ao acordar,
Antes de qualquer tela, sente-se e leia em voz mansa sua ideia dominante escrita à mão. Veja uma cena única de sucesso pacífico que caiba no seu dia. Escolha um gesto de excelência para praticar com beleza. Ao meio-dia, faça 3 respirações longas e repita sua frase. À noite, agradeça com nomes e repinte com bondade. Se possível, escreva em um caderno uma linha apenas. Hoje eu fui fiel no pequeno em. A repetição dessas colunas ergue uma casa por dentro. Casas internat atraem convites externos. Talvez, em algum momento, você esbarre de novo em pensamentos antigos, e se der errado, e se rirem de mim, e se for tarde. Receba-os com humor, como velhos vizinhos que perderam a chave da sua porta. Sorria e diga, eu escuto, mas quem decide é a minha ideia dominante. E volte ao passo simples. O passo simples tem um poder secreto. Somado a outros, vira caminho. Somado a muitos, vira estrada. Somado a anos, vira destino. Não o subestime. Antes de fecharmos esta jornada, trago uma última história curta, porque histórias carregam o ouro da prática. Um cozinheiro de refeitório escolar, invisível para muitos, decidiu que sua cozinha seria a primeira aula do dia. Escreveu num papel, colou na parede e repetia em silêncio enquanto mexia a panela: eu alimento futuros. Passou a caprichar nas cores do prato, a decorar o balcão com frases simples, a ouvir as crianças chamando pelo nome, a explicar, com paciência, por que experimentar um pedaço de algo novo poderia ser divertido. Um diretor notou. Uma nutricionista se emocionou. Um jornal local apareceu. Um curso de formação o convidou para falar sobre refeitório como espaço pedagógico. O salário não virou manchete, mas sua visão de si mudou, e com ela, as portas. O segredo do sucesso, mais uma vez, não foi o evento que veio de fora, foi a palavra que veio de dentro: eu alimento futuros. Cada concha, então, virou gesto de grandeza. Você percebe como tudo começa no pensamento? O que você contempla, sente e repete determina a música que o mundo devolverá a você. Se a sua trilha interna for a da pressa, do medo e da comparação, a vida responderá com ruído, escassez e guerra. Se a sua trilha for a da fé aplicada, da imagem pacífica e da ação sincera, a vida responderá com coerência, portas e paz. Não é magia barata, é lei alta. E leis altas, quando honradas, elevam. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Escreva nos comentários, com a sobriedade de quem sabe que palavra é semente. Diga algo como: eu sirvo com excelência e próspero, eu visto a paz e abro portas certas, eu sou visto pelos canais corretos, eu honro o pequeno e o grande me encontra. Ao escrever, você estabelece um pacto com a parte mais nobre de si. Ao publicar, você empresta coragem a quem precisa. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Compartilhe esta mensagem com quem precisa desse empurrão de serenidade e propósito, e volte sempre que sua mente quiser esquecer o óbvio sagrado. Você já carrega o segredo do sucesso, porque carrega a presença que cria.